Recentemente, o Felca publicou um vídeo falando sobre adultização. E o vídeo, felizmente, viralizou, porque é uma chamada e uma tomada de consciência para um tema que já precisava ser discutido há muitos anos. Ele mostrou de forma bem real como a gente está encurtando a infância das crianças, como nós estamos maculando essa fase tão linda e transformando crianças em adultos em miniatura. Mesmo sendo um conteúdo pesado, a mensagem dele trouxe uma tônica muito séria, porque a adultização não é só um fenômeno da moda, é um problema profundo, com consequências psicológicas e emocionais graves. E aqui eu quero ir um pouco além do que o Felca falou. Eu quero analisar junto com vocês as consequências emocionais e psicológicas da adultização. Quero que a gente olhe para isso pela lente da psicanálise, para entender não só que isso é errado, mas por que é errado, o que isso faz com a mente de uma criança e como isso marca a vida adulta para sempre. A infância não é um detalhe da vida, não é uma fase da vida, ela é a fundação, ela é a base da vida adulta. E se a gente constrói a fundação com pressa ou de maneira errada, o alicerce de forma errada, usando o peso do mundo adulto antes da hora, o prédio inteiro, que é a vida dessa criança, vai crescer torto e instável. A gente está transformando crianças em adultos em miniatura e fingindo que está tudo bem, ou fingindo que a gente não está percebendo. Vestindo, maquiando, incentivando e cobrando delas coisas que nem nós adultos conseguimos sustentar ou entregar. E ainda temos coragem de chamar isso de precocidade, maturidade, ou pior ainda, de fofura, de inteligência. O nome disso é adultização. E na psicanálise, esse é um dos maiores crimes emocionais que pode se cometer contra uma criança. Porque a infância é um território que precisa ser protegido com unhas e dentes. E quando a gente invade esse território antes da hora, a conta chega. E chega pesada. Chega na forma de adultos ansiosos, inseguros, emocionalmente quebrados ou, na pior das hipóteses, até psicotizados por não suportar um peso antes da hora. Afinal de contas, o que é adultização? Adultização é empurrar crianças para vivências, comportamentos e responsabilidades que pertencem ao mundo adulto. E não se engane, isso não acontece só quando uma criança está com maquiagem pesada, ou roupa, ou dancinha sexualizada. Nós vamos estender um pouco o tempo. A adultização é colocar a criança para lidar com preocupações que não cabem nessa idade, para entender conversas que não são do seu mundo, para mediar relacionamento de pai e mãe onde ela não deveria estar, para assumir tarefas e papéis que exigem maturidade emocional que ela ainda não tem. É pedir conselho quando ela ainda não tem condição de elaborar os fatos. É fazer com que ela seja grande antes da hora. E por mais que isso pareça um elogio, nossa, ele é tão maduro, nossa, ele parece um hominho. Na prática, isso significa que ele está pagando um preço alto para suprir algo que o adulto deveria assumir e está projetando nessa criança. O olhar psicanalítico. Na psicanálise, a infância é a fase que o sujeito se estrutura. A infância é o alicerce. A infância é o que vai sustentar toda a vida adulta. Não é apenas uma fase bonitinha da vida. É o período em que o inconsciente está sendo escrito. É a base. Tudo que a criança vive, ouve, sente, aprende e testemunha nessa fase vai formar a base sobre a qual ela vai se apoiar ou se desequilibrar no resto da vida. É o momento de formar as primeiras noções de segurança, afeto,
confiança, limite, identidade, sexualidade. Quando a criança é empurrada para papéis adultos de forma precoce, ela pula essas etapas essenciais. E pular etapas, no sentido psicanalítico, não é acelerar o desenvolvimento, é quebrar o desenvolvimento. Quando eu pulo ou acelero etapas, eu quebro o desenvolvimento. E quando a base é quebrada, o edifício psíquico inteiro fica instável e comprometido. Como a adultização acontece? Ela não acontece só em casos extremos, talvez ela aconteça aí dentro da sua casa. E talvez você nem sabe, e agora é hora de abrir os seus olhos e começar a observar ao seu redor. Muitas vezes ela é sutil, silenciosa e até fofa aos olhos de quem está de fora. Por exemplo, na estética, maquiagens pesadas em crianças pequenas, roupas sexualizadas, justas, curtas, salto alto antes da hora, unha postiça em criança tão pequena, crianças virando miniaturas de blogueiras e se comportando na frente de câmera como se já tivessem idade para discutir temáticas. Também na linguagem isso acontece. Quando eu exponho a crianças a conversas sobre sexo, sobre dinheiro, sobre brigas conjugais, sobre política, sobre violência, como se ela tivesse maturidade para processar isso. Nós precisamos proteger as nossas crianças. Também em relação à responsabilidade, a adultização acontece. Quando colocamos crianças para cuidar de irmãos menores, quando colocamos crianças para assumir tarefa de adulto, ou ser o homem ou a mulher da casa, porque os pais estão ausentes ou sobrecarregados. A adultização também acontece na exposição pública, quando eu transformo criança em influencer, com fala ensaiada, com rotinas adultas e pressão para manter a imagem. Aqui me lembro muito de uma entrevista da Sandy, quando ela falava que desde muito pequena precisou cantar, a Sandy da dupla Sandy Júnior, e para subir no palco como um cantor, você precisa se maquiar e se pintar e se vestir. E ela falava no programa, numa entrevista com a Angélica, que até hoje ela tem um problema de imagem muito sério, que ela não consegue ir à padaria de manhã, quando ela acorda, sem fazer toda uma rotina de maquiagem pesada, com muita base, com cílios, com batom, enfim. Ela falava o quanto para ela é difícil se enxergar naturalmente, sem maquiagem. Olha o resquício de uma situação precoce que aconteceu na vida dela. Muitas vezes isso vem, essa questão dos pais de maquiar os filhos ou de adultizar os filhos, travestido de orgulho. Ai, meu filho é muito responsável. Ai, ela é muito vaidosa. Olha que gracinha, meu filho discute sobre todos os temas, ele entende de tudo. Mas o que parece elogio pode ser um pedido de socorro disfarçado. Será que o seu filho gostaria mesmo de estar nesse lugar? Será que as crianças que convivem com você estão preparadas para os papéis que você tem colocado nelas? O impacto psicanalítico. A adultização rouba da criança o direito ao tempo psíquico. Na psicanálise, o brincar, o fantasiar, o explorar são recursos fundamentais para que a criança aprenda de forma segura sobre a vida adulta. Brincar de médico não é ser médico. Brincar de mãe não é ser mãe. Essas simulações fazem parte de um treino simbólico na cabecinha da criança, onde ela pode experimentar papéis sem carregar o peso real deles. Quando ela é obrigada a assumir responsabilidades e vivências adultas de verdade, perde a oportunidade de treinar no campo simbólico e vai direto para o campo da guerra. Isso gera, primeiramente, ansiedade crônica. Crianças que vivem a adultização, elas aprenderam que precisam estar sempre prontas, sempre alertas. Gera perfeccionismo e autocobrança, porque o amor que recebeu vinha condicionado à sua capacidade de agir como um adulto. Vai gerar também dificuldade em lidar com as próprias emoções, porque essa criança não teve espaço seguro para aprender a reconhecer, nomear e expressar sentimentos.
Outro problema que vai ocorrer também com essa questão da adultização são problemas de vínculo, porque essa criança aprendeu cedo que proteger é mais seguro que confiar. O adulto que foi criança adultizada carrega um luto silencioso. Ele carrega o luto pela infância que foi perdida.